Olá! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hideki TV. Bom, eu tenho visto que muitos de vocês não são inscritos ainda no canal, então dá uma força aí, porque toda semana eu tenho me matado por aqui para conciliar trabalho com o canal, para poder dividir também algum conhecimento com vocês, tá bom? Bom, depois de 2 anos que eu postei o vídeo dos 8 melhores movimentos de drone, eu vi que tem bastante gente que ainda pergunta sobre isso e eu tava meio que parando de falar sobre drone porque eu queria mais falar sobre videoclipes, que é o que eu mais gosto de fazer. Só que mesmo com aquelas dicas lá e tal, eu tenho visto bastante gente postando vídeos de drone e tal, imagens aéreas que não tem ficado tão legais assim. Então eu reuni aqui os 8 piores movimentos de drone para entrar em conflito aí com outro vídeo que eu fiz. Eu também vou fazer mais pra frente um melhores movimentos de drone 2.0, envolve uns movimentos um pouquinho mais difíceis, mais cinematográficos, porque hoje quando eu vejo aquele vídeo lá, eu não acho mais tão legal assim. Hoje em dia eu tenho feito umas imagens um pouquinho mais bonitas com essa gracinha aqui, que é o Mavic 2 Pro. Bom, a base de tudo que eu vou falar aqui para vocês é sempre com relação ao que você vai passar para o espectador. É sempre importante pensar no que você quer que a pessoa sinta, ou o que ela veja e tal. Mas claro, se você tiver qualquer errinho, qualquer movimento não tão legal assim, você vai acabar tirando a atenção de quem está assistindo, ou distrair, ou fazer a pessoa pensar, puta, mas tem alguma coisa estranha com isso. Não que ela pare e fale isso, mas ela vai sentir que alguma coisa não tá tão legal sobre aquele vídeo. Vamos lá para o primeiro dos 8 piores movimentos de drone, que é Pan Eterna. Esse movimento eu tenho um pouquinho de preconceito porque é um movimento que é meio antigo, que as pessoas costumavam fazer com o tripé, com a cabeça do tripé, movendo aos poucos e tal, que dependendo do uso pode ficar bem bonito. Você tem algum personagem passando na frente da câmera para trazer a atenção e guiar o olhar para outra cena, mas esse é exatamente o problema da Pan. Eu vou mostrar um dos primeiros movimentos que eu fiz com o meu primeiro drone, que foi o Phantom 1. Ele não tinha gimbal, não tinha nada, eu tava começando ainda a pilotar drone. Num dos primeiros treinos foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu queria mostrar o que estava em volta e tal, e a forma que eu usei para mostrar os arredores foi esse giro quase que 360 que a pessoa não sabe muito bem para onde olhar. É legal, a pessoa se localiza o que está em volta e tal, mas não é necessariamente um movimento muito cinematográfico, não é tão comum você ver um movimento desse. Claro que tem filmes que nem o Roma, que saiu recentemente, que um dos primeiros takes que tem é um take bem lento de Pan eterna assim tal, mas também é outra linguagem e é outra aplicação que não combina tanto para a maioria dos takes que vocês vão fazer de gimbal. Bom, então vamos lá para o segundo pior movimento de drone, que é hélices no quadro. Não é necessariamente um movimento de drone, mas é quando você está indo muito rápido para frente e dependendo da posição da câmera ou do modelo de drone que você está usando, a hélice aparece nos cantos ali em cima do quadro e fica dando aquele flick, que é esse batimento entre o shutter, que é a cortina se fechando da câmera, e também o movimento do que está rolando ali, que seria a hélice. Quem não entende muito bem o que é aquilo ali, acha que é alguma frequência errada, alguma coisa que entrou na frente da câmera e não necessariamente percebe que é a hélice. E tem muita gente que deixa também isso dentro do take, fica muito estranho. Então, para evitar essas hélices não tem muito jeito. Vocês podem abaixar a câmera, fazer esse tilt para baixo, evitando um pouquinho que ela olhe aqui as hélices, ou diminuir a velocidade do movimento, fazer um pouco mais calma, para o drone não causar essa inclinação e acabar mostrando essas hélices. Agora vamos para o terceiro pior movimento, que é um dos que eu mais vejo, que é o mais comum mesmo com gente mais profissional, ou que tenha mais costume em filmar com drone. Fisgada. Fisgada, esse nome eu dei porque é quando o drone dá essas cabeçadas para o lado, parece que está sendo fisgado por uma linha de pesca. Esse movimento é meio comum de acontecer porque nem sempre você consegue calibrar de forma tão fácil o drone para ele ter esse movimento suave de um lado para o outro. Porque quando você começa a somar movimentos, que seria tipo ir para frente, lateralizando a câmera, é normal você dar uns tranquinhos a mais sem querer e a câmera meio que responder errado, assim. É muito mais bonito uma imagem bem fluida, bem devagarzinha, assim, com o drone começando a se mover, do que ele começa a se mover, você está totalmente dentro daquele take, combinando com a música e tal, e do nada você só tem um clac, parece que está quebrando o pescoço ali da galinha. Caso não tenha jeito, você pode corrigir isso também com um pouquinho de estabilização na pós, que é o Warp Stabilize do Premiere.
Não conheço muito dos outros programas de edição, mas com certeza terão plugins de estabilização, mas usem com doses pequenas, 2, 3% ali e tal, que já corrige o movimento. Vamos lá para o quarto pior movimento, que é câmera perdida. Câmera perdida é como se a pessoa que está pilotando o drone está procurando o que ela quer filmar. Ela olha para baixo, daí se movimenta para lá, aí olha para cá, ou começa a girar e começa a misturar esses movimentos. E a pessoa que está assistindo não entende o que ela está querendo mostrar. Quando você vai fazer um take de drone, é uma imagem bem aberta. É bem complicado enquadrar imagens abertas, porque geralmente tem muita informação no quadro. Então você tem que pensar muito na lei dos terços ou nas cores do cenário e tal, para você saber bem para onde que a pessoa tem que olhar. Então para de gravar ali no drone, treina o movimento antes, sem gravar, e depois volta para o ponto inicial, quando você tiver certeza do movimento, e começa a gravar. Se você tem um pouquinho mais de experiência, com o tempo você vai acertando melhor os takes e não vai precisar ficar procurando depois nos arquivos o que deu certo, o que deu de errado. Próximo movimento horrível é o gimbal louco. É esse movimento da câmera que a pessoa faz um movimento meio brusco, deixa a câmera meio pesada de movimento e no meio do take ela olha para cima do nada ou vai diminuindo rápido demais. Resumindo, tudo que é movimento mais brusco que você faz na câmera ou no drone já não é tão natural, já não é tão orgânico, digamos assim. Eu sei que muitos dos rádios são difíceis de controlar porque não é um ângulo tão grande para se mexer aqui nesse anelzinho aqui que é o controle do gimbal. Mas você também pode entrar no aplicativo, diminuir a sensibilidade para qualquer toquezinho que você faça ali e tal, ele já mexe um pouquinho mais leve a câmera. Mas se você não combinar a velocidade de movimento da cabeça da câmera com o movimento que o drone está fazendo, as coisas não combinam, as coisas não se encaixam nem com música, nem com o feeling do vídeo, qualquer que seja que você quer fazer. Próximo movimento é mudança de direcionamento. Bom, uma das bases do cinema, qualquer que seja o take que você quer fazer e tal, é você ter um 0 e 1, um começo e fim. Daí você tem fluidez no movimento. Eu vou apertar bastante essa tecla sobre fluidez, que é uma coisa que é muito importante de se pensar na hora de captar e na hora de montar. Eu vejo muita gente fazendo movimentos de drone que você está filmando indo para a esquerda e do nada você vira a direção e vai para a direita. Essa mudança de direção causa uma certa estranheza. Claro que depois com o tempo vocês vão vendo que talvez um take com mudança de direção tenha um motivo, mas não necessariamente para esses tipos de vídeo de viagem ou uma entrada de um filme. Se você está indo para frente e daí para o drone e depois volta para trás, esse é um movimento que não faz muito sentido. Se você tiver alguma movimentação ensaiada com personagem, ou seja lá o que for, beleza, dá para explicar esse tipo de movimento. Mas é sempre importante pensar na movimentação do drone com um início e fim. Tenham todos esses movimentos como opcionais na edição, porque aí você consegue trocar de um take que está indo da esquerda para a direita para outro take que também está indo da esquerda para a direita, porque daí você tem continuidade de movimento, você tem direcionamento de olhar. Se você está fazendo um take indo da esquerda para a direita e do nada troca para um que está indo da direita para a esquerda de forma mais brusca, você causa essa estranheza. A pessoa não entende o que você fez de errado ali. Não tem continuidade, não tem fluidez. Vamos lá para o sétimo pior movimento, que é aceleradinha. Vocês já viram aquela pessoa que acelera o take de drone? Ela tá indo para frente, aí como o drone não é tão rápido assim para passar na praia e ir até um farol ali para frente, pessoas aceleram. E essas aceleradinhas geralmente mostram mais ainda os erros que foram feitos durante a captação. Se você está indo, por exemplo, sempre para frente, deu umas bambeadas para lá e para cá, depois estabilizou, quando você acelera depois, fica mais visível ainda, fica mais na cara que você cagou na captação. Outro problema de aceleradinha é que quando você tem, por exemplo, pessoas se movimentando ou árvores, carros passando, é muito visível que foi acelerado. Não fica natural, não fica orgânico também. Se for a motivação gravar um time-lapse ou um hyperlapse, beleza, se explica, tem outras formas de ser captado. Mas essas aceleradinhas para passar o tempo mais rápido, para caber ali
entre um take e outro, não ficam tão cinematográficas também. Então tomem muito cuidado com aceleradinhas, que elas deixam à mostra muitos erros e coisas que causam estranheza também. Vamos lá para o 8º e último movimento. Vocês viram que eu tô batendo na tecla de 8 dicas, 8 movimentos e tal. Vamos lá para movimentos arriscados. O mais óbvio de todos são os movimentos que você arrisca ou a vida de alguém, ou de acertar alguma pessoa, ou de acertar algum carro, algum prédio, ou qualquer coisa que seja, ou de simplesmente quebrar o seu drone. Se você não tem tanta experiência, se você não tem tanta noção do que você está fazendo ainda com drone, não arrisque. Isso muitas vezes pode custar muito caro para o seu bolso, ou muito caro também para a vida de alguém. Acertar um braço, acertar, sei lá, a perna de alguém, essa hélicezinha aqui, por mais que pareça frágil e tal, colocando na mão, ela girando na velocidade que gira, ela é muito forte. Eu já fui e continuo sendo muito de arriscar takes, mas é porque eu tenho mais experiência, porque eu tenho bastante conhecimento da velocidade do drone, dos controles dele, o que ele é capaz de fazer e tal, mas sempre bom relembrar que não vale a pena arriscar por takes que nem vão ser tão bons assim. Rasante, passar perto da cabeça de pessoas, circular prédio, passar entre carros, passar perto de fios elétricos e tal, tudo isso é assim pra dar cagada. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma cicatriz bem grandinha aqui. Eu tenho 3 cicatrizes bem grandinhas aqui no braço, que é do corte que o Phantom 4 Pro Plus fez em mim. Foi um corte bem profundo, assim, e nem era movimento arriscado que eu tava fazendo. Eu só tava pedindo pra ele voltar logo, porque ele tava acabando a bateria, e uma hora ele parou próximo de mim. Dependendo do drone, ele para de vir e só fica esperando você pousar ele. Ele só espera você dar o último comando. Só que como eu tava com pressa dele voltar na minha mão, eu fiquei insistindo. Para ele vir para trás. E do nada ele veio para trás com tudo, acertou uma árvore e caiu no chão de ponta cabeça. Quando ele caiu de ponta cabeça, ele ficou parado, as hélices não estavam se mexendo, eu falei, deve estar desligado, né? Quando eu fui pegar ele pelo trem de pouso, ele virou com tudo e acertou meu braço com tudo e começou a sangrar na hora. Foi bem... doeu bastante. Bom, então esses foram os 8 piores movimentos de drone que eu separei para vocês. Eu acho que todos esses que eu falei englobam a maioria dos casos de movimentos que não ficam tão legais. Se vocês têm alguma dúvida ou quiserem também contar alguma história de algum movimento feio que vocês já fizeram, que vocês já viram acontecer, deixem nos comentários que aos poucos eu vou respondendo e também produzindo mais conteúdo sobre drone e todas as outras coisas que eu tenho feito. Eu vou deixar isso porque eu tô nem aí. Subiu tudo. Sabe quando você sente o azedinho assim? Eu senti. Então falou, até a próxima. Adeus.